Um homem caminha pelas ruas de Recife no ano de 1964, sabendo que alguém, em algum lugar, está observando cada passo seu. Ele não sabe quem, não sabe de onde. Só sabe que o olhar existe, que é constante e que basta um deslize para que tudo acabe. Esse homem se chama Marcelo e a história que o cerca não é apenas a de uma perseguição política, é a de uma realidade que foi se deformando tão devagar, tão silenciosamente, que ninguém consegue mais dizer com certeza onde termina o mundo real e começa o pesadelo. O agente secreto chegou ao cinema brasileiro carregando algo que poucos filmes políticos conseguem: a capacidade de fazer o espectador sentir antes de entender. E essa sensação incômoda e difícil de nomear é exatamente o que torna o filme uma das obras mais singulares já feitas sobre os anos da ditadura militar no Brasil. Se você ainda não assistiu, deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. E se você já viu o filme e ficou com aquela sensação estranha de que algo estava errado, mas não sabia bem o que, então esse vídeo foi feito para você. Comenta aqui embaixo o que você sentiu enquanto assistia. O filme se passa em Recife, uma cidade que o diretor Kleber Mendonça Filho já havia transformado em personagem em trabalhos anteriores. Mas aqui Recife aparece diferente. Ela não é apenas um cenário, ela é um estado de espírito. Em 1964, no calor pesado do Nordeste, entre o barulho do carnaval e a fumaça dos cigarros nos corredores dos edifícios, Marcelo vive escondido. Não da forma dramática dos filmes de ação, onde o fugitivo salta entre telhados e troca tiros a cada 10 minutos. Ele se esconde da forma mais aterrorizante possível. No meio da vida cotidiana, cercado de pessoas comuns, sem ter como saber quem entre elas trabalha para o regime. Isso é o que o agente secreto acerta logo de início. O medo não aparece como evento. Ele já está instalado. Ele é o ar que Marcelo respira, a luz que ele vê quando acorda, o silêncio de um corredor onde alguém acabou de sair. A repressão da ditadura militar brasileira não era vivida apenas em prisões clandestinas ou sessões de tortura. Era vivida no cotidiano, nas olhadelas cruzadas, nos vizinhos que evitavam conversar, nas festas onde ninguém comentava o que passava no rádio. O cinema brasileiro já havia abordado esse período diversas vezes, mas raramente com essa textura de estranhamento que faz o espectador sentir que algo está levemente fora do lugar o tempo inteiro, como um quadro torto que ninguém se arrisca a endireitar. O que surpreende os críticos internacionais e que tem gerado debate intenso desde a estreia do filme em festivais europeus é que O Agente Secreto não se contenta em ser um thriller político sério e linear. Ele insere de forma deliberada elementos que perturbam o tom, há momentos que beiram o absurdo, há detalhes que parecem exagerados demais para caber numa narrativa de tensão, e há uma camada de humor negro que surge não para aliviar o peso da história, mas para torná-lo ainda mais sufocante. Em determinado trecho do filme, o aparato de vigilância do regime aparece não como uma máquina eficiente e aterrorizante, mas como algo burocrático, pesado, cheio de falhas e de agentes que parecem mais perdidos do que onipotentes. Isso não é ingenuidade do roteiro, é uma escolha política e cinematográfica muito precisa, porque a verdade histórica da ditadura militar brasileira não era a de um sistema perfeito gerido por gênios do mal. Era de um sistema brutal, sim, mas também torpe, redundante, repleto de funcionários mediocres cumprindo ordens sem entender o que faziam. E essa mediocridade não tornava o regime menos perigoso, tornava-o mais perturbador, porque revelava que a capacidade de destruir vidas não exige competência, exige apenas poder. A crítica internacional reagiu a esse aspecto do filme com uma consistência rara. O Hollywood Reporter destacou a presença de um absurdismo que percorre toda a narrativa, ligado inclusive a elementos de lenda urbana que surgem no decorrer da trama. O Guardian mencionou especificamente uma imagem surreal recorrente no filme, uma perna repleta de pelos que aparece em diferentes contextos como uma espécie de símbolo da violência do Estado transformada em mito popular. A Associated Press descreveu esses elementos de horror e estranheza não como ornamento, mas como estrutura narrativa essencial. E é aí que o filme faz sua jogada mais inteligente. Ele parte do princípio de que há formas de violência que não podem ser narradas de maneira direta sem que algo se perca no caminho.
Quando uma sociedade vive sob um regime de terror por tempo suficiente, a memória desse terror não se organiza apenas em documentos e depoimentos. Ela se organiza também em histórias passadas, de boca em boca, em imagens distorcidas, em exageros que carregam uma verdade mais funda do que qualquer relato factual. O agente secreto usa essa lógica. Ele incorpora ao seu realismo uma camada de lenda, de mito, de imagem que parece saída de um pesadelo coletivo, porque é exatamente isso que certas épocas produzem na memória de um povo. Recife, nesse contexto, funciona como muito mais do que uma locação. A cidade aparece em dois planos simultâneos ao longo de todo o filme. De um lado, ela é concreta, quente, barulhenta, cheia de gente, de música, de cheiros e de texturas urbanas que Kleber Mendonça Filho registra com um olhar quase documental. De outro, ela parece levemente fora de sintonia com a realidade, como uma cidade vista durante um estado febril, linda e pulsante, mas com algo que escorrega do lugar o tempo inteiro. Essa duplicidade não é acidental, ela traduz exatamente como é viver numa cidade que funciona normalmente por fora, enquanto é corroída por dentro por um sistema de controle e medo. O filme recusa a narrativa de vitimização passiva. Marcelo não é apenas um perseguido, ele é alguém que precisa tomar decisões, negociar com a realidade deformada ao redor, distinguir o que é verdadeiro do que é armadilha. E essa necessidade de estar constantemente interpretando sinais ambíguos, de nunca poder confiar plenamente no que os olhos veem, é o que o filme consegue passar para quem assiste. O espectador entra nesse mesmo estado de alerta levemente paranoico, essa sensação de que há algo acontecendo além do quadro, além da cena, além do que está sendo mostrado. A pergunta que o filme faz não é só quem está perseguindo Marcelo. A pergunta mais funda é: o que acontece com uma sociedade quando ela normaliza o medo a ponto de o absurdo se tornar rotina? Quando a vigilância deixa de ser excepcional e vira paisagem? Quando as pessoas passam a funcionar dentro de um sistema irracional, com a naturalidade de quem simplesmente foi se adaptando, uma pequena concessão de cada vez, até não conseguir mais enxergar como as coisas deveriam ser. Um regime autoritário não destrói apenas corpos. Ele destrói a percepção. Ele cria um ambiente onde o real e o distorcido se misturam até o ponto em que ninguém mais consegue dizer com segurança onde um começa e o outro termina. E é por isso que o agente secreto precisava ser feito dessa forma. Um retrato perfeitamente linear e racional de um período irracional seria paradoxalmente uma mentira. O filme opta pela verdade mais difícil, a de que épocas assim só podem ser narradas com a mesma torção que elas impunham à realidade de quem as viveu. Uma época absurda, às vezes, só pode ser contada com uma linguagem igualmente absurda. O agente secreto entendeu isso e fez disso um cinema que fica, que incomoda, que não deixa sair facilmente. Para você que assistiu ao filme, o que foi mais perturbador? A tensão do enredo ou esse estranhamento constante que o filme provoca? A sensação de que o mundo está levemente errado te fez sentir mais dentro da história ou mais distante dela? Comenta aqui, a conversa vale muito. Deixa o like se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve no canal e compartilha com quem curte cinema de verdade.